Olá, sejam bem-vindos a esta primeira edição do Lisboa Continua de 2024. Ora bem, o meu convidado de hoje é uma das figuras icónicas de Benfica e, por necessariamente, uma das figuras icónicas da cidade de Lisboa. José Ribeiro, o editor da Ulmeiro. Olá, José. Obrigado. É um gosto estar aqui à conversa contigo. Igualmente. Olha, e vamos já começar pelo motivo, pelo pretexto que agendou por si só esta conversa para esta altura. Tu, em 1969, depois de passares pela Itaú, depois de passares pela livraria Obelisco, fundaste a editora e logo a seguir livraria Ulmeiro. Ela fechou, creio que em 2016. Não, 2019. Mas em 16 houve ali umas ameaças. Sim, exato. Mas é essa informação que eu venho corrigindo. Muito bem. Não corresponde à realidade. De facto, o encerramento foi em 2019. Exatamente. Não quer dizer que problemas... Mas o que interessa mais do que isso é que ela reabriu há poucos dias deste momento que estamos agora a gravar. É uma aventura. É uma aventura que parte de um convite do Presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques, que me deixou completamente surpreendido. Num primeiro momento lembrei-me daquele título do Cardoso Pires e agora José. Mas é também, de qualquer forma, o retomar de um sonho. Naturalmente. Sendo verdade que a livraria propriamente nunca desapareceu da cidade de Lisboa, e continua ainda na fábrica Braço Prata. Há pelo menos 2 ou 3 salas com livros de Ulmeiro e nenhum do espólio que aqui está veio de lá. Isto contribuiu pelo menos para que para aí metade da minha casa deixasse de ser armazém. Mas imagino que neste momento tenhas muitas emoções, memórias, pensamentos. Sim, é inevitável. No meio disto tudo há uma espécie de carrossel. Exato. De coisas, de ideias e tal, até porque houve circunstâncias também pelo meio chatas, a morte da Lúcia particularmente. Também.
Depois acabei por não ter condições mesmo de saúde para ir a Braço de Prata, deixei de conduzir. Mas esta reabertura é de alguma forma uma recompensa pela tua entrega ao mundo dos livros durante estes anos todos? Eu penso que é sobretudo o facto de eu nunca ter desistido. E ainda por cima teres reaberto na mesma rua, não é? Continuamos, sim, na Avenida do Uruguai. Isso é uma coisa que me agrada muito. Imagino que sim. Nós continuamos a fazer algumas coisas em Benfica, naturalmente. Fizemos, sobretudo no Palácio Baldaia, tertúlias, conversas, mercados culturais em fins de semana, etc. E não sei se não iremos continuar a fazer também. Mas não invalida a outra. Não, mas agora tens o teu espaço de volta. Sim, não é? completamente. É completamente diferente. É outra coisa, não é a mesma coisa. A minha vida foi sempre construída com gavetas. Exato. E há algumas que eu fui fechando. Exato. E não gostaria de repetir a antiga Olmeiro. Sendo embora a única coisa que quero manter é o espírito que a Olmeiro tinha. Uma casa aberta a todos, à discussão de ideias. Nunca me passou pela cabeça sequer que os livros salvassem o mundo ou que fizessem revoluções. Muito embora são parte importante da discussão que é preciso ter. Regra geral, quem tenta salvar o mundo e faz revoluções é quem os lê. Estamos de acordo. Acho que é importante, que o livro é fundamental. Eu publiquei recentemente um livrinho pequenino do Federico Garcia Lorca, que é o discurso da inauguração da sua biblioteca em Fuente Vaqueiros, aldeia perto de Granada, em setembro de 1931. E é para mim a melhor lição que eu conheço sobre o livro e a leitura. Exato, ainda por cima vindo de uma personagem como o Lorca. Absolutamente fascinante. Vamos então abrir uma gaveta antiga, digamos assim. Tu vais para Lisboa com cerca de 20 anos, nasceste em Alburitel, uma aldeia entre Orém e Tomar. Exatamente. Estávamos em 62, se não estou a fazer mal assim. Sim, por aí eu teria 20 anos. Exato, foste para a universidade, fazer os teus estudos. 62, a realidade política estava ao rubro, naturalmente, não é? Em 62 há a famosa crise académica, portanto, Exatamente. sem dúvida. Que memórias é que tens dessa Lisboa de 1962? Bem, eu estive ligado ao movimento das cooperativas culturais, integrado naquele grupo dos católicos progressistas. Assinei o manifesto contra a guerra colonial em maio de 65 e em 72 o manifesto pela liberdade de expressão. Colaborava com o Tempo e o Modo. Aliás, o jornalismo seria a outra profissão se os livros não tivessem tomado conta da minha vida. Calcorrei em Lisboa com o Carlos Paredes na propaganda médica, profissão horrível, diga-se agora aqui, que ninguém está. Vieste morar para onde, em Lisboa? Vim logo morar para Benfica. Ok. E como é que era Benfica em 1962? Não, minto. Nessa altura fui morar para a Reboleira, para a Amadora, e a partir de depois se construiu também a Obelisco. Lá está, a Reboleira em 62 era muito mais longe do centro de Lisboa do que hoje. Exatamente. Depois, quando em 68, 69, começamos à procura de um espaço diferente para fazer uma livraria, enfim, uma livraria maior, com o objetivo também de fazer uma distribuidora e uma editora. Então acabámos por encontrar um espaço na Avenida do Uruguai. Mas antes de irmos propriamente à editora, gostava que me falasses um bocadinho das memórias que tens dessa Lisboa. Quais eram os sítios que frequentavas? Que ambiente é que recordas? Olha, os sítios todos onde o pessoal jovem parava naquela altura. O Café Martinho da Arcada,
No Terreiro do Paço? no Terreiro do Paço, aquele outro café onde se juntava António José Forte e aquele grupo que tinha também o António Salvado. No Rocio? Sim, no Gelo? Exatamente, Café Gelo. Acompanhei muito bem aquele crescimento, aquele grupo ligado àquilo que o Beja não gosta de chamar, mas na prática é o autor do Manifesto de Desintegracionismo desse grupo. Convivi com poetas, pintores, etc. Colaborava no Juvenil Diário Lisboa, com a convite do Castrinho, do Mário Castrinho. Enfim, é uma Lisboa que está... Diário de Lisboa, que era no Bairro Alto. Bairro Alto, sim. Exatamente. Portanto, andei por aí, encontrei muito com o pessoal com quem já me dava, o pessoal do República, o Fernando Assis Pacheco. Enfim, vi uns copos também no Bairro Alto com ele. Depois encontrei-me também naquele cafezinho onde ia o Herberto Helder, o Nicolau, ao lado de uma coisa de uma livraria que também fechou. O que é hábito é as livrarias fecharem, não é abrirem. Não é reabrir. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido. E havia um cafezinho ali onde praticamente todos os dias aquele pessoal se encontrava. Era entre aquele onde mais tarde estava o Licipo e a outra livraria, Letras e qualquer coisa do tipo que já não está em Lisboa. Deixa-me cá ver o nome dele, já me recordo. Ok. No meio, a Aldina, enfim, uma série de gente que aparecia por ali. Depois, em 1969, como estavas a dizer, já tinhas passado pela Itaú, pelo Obelisco e surgiu o meio. Na Itaú é uma coisa curiosa. A Itaú, eu faço o departamento editorial a convite do Júlio Roberto, que um dia me disse: era engraçado, eu sempre gostei dos livros e tal, gostávamos de fazer umas coisas. Então, nasceu aí o meu primeiro livro, o primeiro livro que eu estou ligado, A Criança e a Vida, da Maria Rosa Colasso, que foi um êxito absoluto, quer dizer, porque vendemos 15 mil exemplares, praticamente sem estrutura nenhuma. Admiti uma senhora para... curioso. Continua. Especial. Uma senhora para vender livros na cidade de Lisboa. É a primeira mulher que vende livros. É a Lucília Salgado, mais tarde companheiro de José Mariano Gago, na altura em que eles saíram de Portugal para Paris. E portanto é rigorosamente o meu primeiro livro e foi o livro que me marcou. Este livro que é construído com textos de crianças. Sim, textos de crianças. E desenhos. Textos e desenhos. E depois tive ainda o prazer de conhecer um dos jovens que está no livro, quando reeditámos o livro e fizemos a 40ª edição, lançada em Almada, e o jovem que tinha escrito o poema transformado depois em póster, apreendido pela PIDE. Já leremos. Estava nesse lançamento já com os seus 40 anos ou por aí, foi muito, muito engraçado. O amor é um pássaro verde num campo azul no alto da madrugada. Exatamente, é este poema que dá origem ao póster apreendido pela PIDE. Tinha um casal Vítor Barroca Moreira, que tinha então 9 anos. Exatamente, eu conheci-o já com 40 no lançamento da 40ª edição. Como é que se explica que uma frase destas num póster, o amor é um pássaro verde num campo azul no alto da madrugada, implique que um póster seja apreendido pela polícia? Bom, como é que se... Eu retifico a pergunta. Como é que se explica isso a um jovem de 20 anos, por exemplo? Eu acho que nenhum jovem hoje que visse o póster, exatamente, porque é apenas um casal abraçado num campo
com uma foto no campo. Mas é de tal forma estranha a apreensão que o PID que aprendeu O póster? O póster foi apreendido de manhã, voltou à tarde à Olmeira, aqui em Benfica, com a namorada, e disse-me: eu sei que você deve ter pelo menos mais um, e eu gostava de o oferecer à minha namorada. É das coisas mais inacreditáveis. Quer dizer, nem o próprio PID achava que o póster ia ser apreendido. São as micro-histórias da história da ditadura. Uma das coisas engraçadas que eu quero é demonstram bem as eu quero contradições. reeditar este póster. Aliás, há dois pósteres que marcaram muito a Ital. Eu sempre tive a mania de querer cartazes e livros, porque acho que o cartaz tem uma mensagem rápida e funciona muito bem, seja qual for a razão pela qual, ou seja qual for o texto. Há um outro póster, mas esse... Ainda era um pedacinho da formação da propaganda bélica que estava aí. Também sempre gostei muito e continuo a gostar. E A comunicação é um plano. é uma linha que relançámos no Olmeiro e que vamos dar agora uma séria continuidade. Nós temos estado aqui a falar da Ital. Queres explicar o que significa a sigla Ital? Instituto Técnico de Alimentação Humana. O Júlio Roberto, enfim, isto foi uma coisa que lhe dava algum gozo, mas ver as coisas no seu tempo, não é no seu contexto. Júlio Roberto é um homem que já na Faculdade de Ciências se ocupou da cantina, das refeições para os estudantes. E depois criou mesmo uma instituição para servir refeições para universidades, escolas, empresas, etc. Portanto, isto era enfim, a sua excentricidade, que ele era um homem excêntrico, quem o conheceu sabe disso, mas ao mesmo tempo era um tipo curioso e interessante, porque me deu liberdade total para fazer o departamento editorial, não interferia grande coisa, enfim, quando havia alguma divergência era sobre um ou outro texto a que eu não achava graça, mas depois numa viagem que fizemos a Madrid, passámos por Madrid, Paris e Londres, estivemos em casa do professor José de Castro, depois da crise de 68, de maio de 68, mas era um fulano interessante, apesar... Vamos então ao Olmeiro. 69, arrancas com o Olmeiro, o primeiro livro em 1970. Um livro emblemático ainda hoje, não é? Um autor de chaves, embora a viver em Lisboa, naturalmente. Muita gente fala nele, inclusivamente havia uma crónica no Expresso com este título, e não seria mal terem recordado o grande poeta Eduardo Guerra Carneiro. E o livro chamava-se Estando a Tudo Ligado. Tivemos sempre esta ideia, e a exposição que fizemos no encerramento do Olmeiro, na fábrica Braço Prata, chamava-se mesmo Estando a Tudo Ligado. Que é uma frase que mais tarde Sérgio Godinho veio utilizar numa canção sua também, não deixa de ter a sua graça. Porquê é que escolheste esse livro do Eduardo para iniciar a aventura do Olmeiro? Há dois livros que iniciaram, há dois poetas que iniciaram o Olmeiro. Aliás, dessa coleção de livrinhos pequeninos, há um que ficou pelo caminho, já falamos dele, que é de um grande amigo, também infelizmente já desaparecido. O único que não chegou a ser publicado e teve anunciado é de Joaquim Bonito. E eu, sinceramente, já não sei as razões porque é que o livro não saiu. Claro. Aquelas coisas dele ou da Olmeiro, mas o Eduardo era um grande amigo, naturalmente. Estas coisas acontecem. Jornalista, As pessoas cronista, poeta, conhecem, repórter. Sim, e depois ainda, quando fundei a Síria Alvim em 72, Já lá vamos. o Eduardo também publicou mais um livro. Mas há algum motivo especial para arrancar o Olmeiro com o Estando a Tudo Ligado?
Por um lado, gostei imenso do título. O título é genial. E é profético. Bom, e gostei muito dos poemas do livro. Também. E pronto, a grande amizade com o Eduardo. Enfim. Falaste aí na fundação da Assíria Alvim, em 1972, com o Assírio Bacelar, com o João Carlos Alvim. Basicamente. Porquê tu, tendo o Meiro, criar uma outra editora em simultâneo? Mas tem uma razão forte. E eu estou-te a perguntar para perceber. Em 1972 havia sobre o Olmeiro uma pressão da PIDE quase insuportável. Nós tivemos apreensões com frequência, aliás, eu costumo dizer que quem contribuiu para que o Olmeiro seja conhecida na cidade de Lisboa, e um pouco por todo o lado, por todo o país, foi a PIDE. Exato. Porque em todas as livrarias onde ia, perguntava se tinham livros distribuídos para o Olmeiro. Quando os livreiros precisavam de livros, perguntavam ao Olmeiro se tinham os livros. Estiveste a PIDE a fazer propaganda ao Completamente. Departamentos comerciais aprendam. Exatamente. E como o João Carlos Alvim, numa daquelas sortes de família, tinha recebido uns dinheiritos, não muitos, um dia vai conversar comigo e diz-me: eu tenho aí meia dúzia de tostões, já não sei se eram 150 contos, qualquer coisa assim. Tu não queres pensar em fazermos aí uma outra coisa que pudesse complementar, tu não saías, mantias-te os dois lados, aquelas coisas. E pronto, é assim que nasce a Assíria Alvim. E ainda te lembras quanto livro é que arrancaram? Na Assíria Alvim arrancámos com... Não, o primeiro não é do Eduardo. O primeiro livro da Assíria Alvim creio que é o Portugal sem Salazar, que depois veio a ser apreendido e que me levou à PIDE algumas vezes. Pois, com o título desse, imagino. Porque é engraçado, a PIDE descobriu bastante tarde que o mesmo gajo que os chateava em Benfica era o gajo que estava chateado na Passos Manuel. Mas não descobriram logo. Há gajos muito chatos, não é caso para dizer. Não descobriram logo. Olha, e gradualmente o meio, como de certa forma também já aflorámos, e por tudo o que se tem visto em torno da reabertura, já quem não sabia ficou a perceber, o meio foi-se tornando num ponto de encontro, num ponto de tertúlia, com muitas figuras da área cultural a poisarem por aqui. Sim. E depois na Assíria também, digamos que o mesmo espírito continuou. Exato. Mas o meio sim mais porque começou antes, porque enfim, durante longo tempo o pessoal aprecia, estas coisas foram acontecendo. Conhecemos também pessoas que deram também algum impulso a algumas coisas, e depois havia textos que iam aparecer na editora. O caso, por exemplo, de uma coisa interessantíssima que me marcou muito esse livrinho do Adolfo Gutkin, O Teatro, a Crítica e a Sociedade, que é um dos pequeninos que sai também logo a seguir. O mentor do IFIC. Exatamente. O segundo livro, creio que sai, já estava a mentir. A primeira edição que sai na Assíria Alvim não é o Portugal sem Salazar. Portugal sem Salazar é já numa coleção mais pequenina. Então é qual? Era a Poesia Concreta. Com o Ernesto Meli Castro. A antologia? A antologia, sim. Aquela de capa castanha. Exatamente. Oh, meu Deus. Exatamente. Começaram em cheio. Sim, tu sabes que eu sempre tive também. Com uma antologia de poesia concreta. Sempre tive algum gosto na divulgação da poesia experimental. Sim, lembro-me de um livro que tinhas do Luís Campos. Sim, exatamente. Mas fizemos aqui mesmo. As coisas do José Alberto Marques. José Alberto Marques. Nuvens do Val. O Sebastião. Não é Sebastião, o Aguiar. Fernando Aguiar. Fernando Aguiar. Sim. Depois pessoal do Porto, o Abílio. Enfim.
o próprio Ernesto, o Alberto Pimenta. Ou seja, gente que vem dos experimentalismos dos Com anos o 70, Pimenta, dos concretistas, da poesia exatamente, visual. com o Pimenta publicamos o Metamorfoses no vídeo, que deu ali uma Capa azul. performance enorme. A Cava do Lumeiro não tinha nada praticamente, portanto, graças a Deus. É por isso que metíamos 150 pessoas nas sessões que se faziam lá e foi possível fazer. Agora, neste espaço Lumeiro que reabre aqui à porta, portanto, no passeio, foi desenvolvido uma espécie de um mural, não se chamará um mural, um passeio, precisamente, passa a redundância, com o rosto de várias dessas figuras. Encontramos ali o David Mourão Ferreira, encontramos o Diniz Machado, encontramos o Manuel Alegre, o Pacheco Pereira, que ainda teve cá da inauguração. Toda esta gente passou por um meio. Uns como autores, outros com o Pacheco Pereira era um frequentíssimo, ele era um cliente que eu diria quase compulsivo. Continua a ser, vamos saber. E encontrava muitas coisas, jornais, folhetos, coisas que nem toda a gente anda à procura. Mas também a Hélia Correia, também, o João Carlos Francisco, é uma autora, o Fernando Assis Pacheco, o Agostinho da Silva, obviamente, não podia faltar, o Zeca, o Carlos Paredes. A nível de nomes estrangeiros, digamos assim, há de facto dois nomes fortíssimos que são o teu orgulho de certa forma, sim, eu compreendo. Eu creio até que no caso, por exemplo, do Léo Ferré, é um deles. É provavelmente o melhor álbum que o Lumeiro publicou sobre a obra dele. E aliás, quando o recebi no aeroporto de Lisboa, quando ele veio em 84 a Lisboa, e lhe entreguei o álbum e ele viu pela primeira vez, ele ficou com uma surpresa enorme, fui eu e diz-me assim: filhos da puta dos franceses nunca me conseguiram fazer uma coisa destas. Fiquei orgulhoso. Claro. E o outro nome é um dos nomes maiores da Beat Generation. Lawrence Ferlinghetti. Morreu há pouco tempo com 101 anos. Passou aqui ainda há alguns dias, ainda viajámos pelo país, pelo menos uma semana. Tivemos 2 ou 3 dias numa casa que na altura eu tinha no campo, que tinha corujas, e deu para conversar. Enfim, depois continuámos correspondências, havia a intenção de fazer mais algumas coisas, infelizmente a gente não faz tudo o que quer. Eu costumo dizer, provavelmente os livros mais importantes que eu quis editar, ou que poderiam estar no catálogo do Lumeiro da AC Galvin, são aqueles que não chegaram a sair. Mas há muitos deles que são igualmente importantes. Não sejas erradamente modesto. Olha, falaste aí da questão do convívio e de vários nomes. Um dos nomes que evocaste, e bem, foi o Zeca Afonso. Se ele fosse vivo e lhe pudéssemos perguntar aquela pergunta típica do Batista Bastos: onde é que tu estavas no 25 de Abril? A resposta ia ser... Ele diria que uma semana antes me refugiei em casa de um amigo, exatamente, Zé Ribeiro. Exatamente. Já no ano anterior tinha acontecido o mesmo, porque a PIDE, normalmente nas vésperas do 1º de Maio, costuma ir buscá-lo a Setúbal. Portanto, na semana do 25 de Abril, o Zeca Afonso estava em casa. Ele virava-se, ele esteve aqui. Por acaso, nessa noite, ele... foi dormir à casa de um colaborador da Lumeiro, de um tipo que trabalhava comigo, que morava também aqui em Benfica, o Mário Reis. Mas antes das 9 já estavam ali. O encontro, de facto, da manhã de 25 de Abril foi na Lumeiro. Onde até apareceu o Manuel Hermínio Monteiro. Que mais tarde veio a ser o timoneiro da continuidade da AC Galvin. Sim, verdade. Diz-me outra coisa, a Lumeiro começa como editora, mas obviamente que hoje é entendida até pela maioria das pessoas
como uma livraria. Livraria, mas há um aspecto... Quando é que começa a ser também livraria? Como é que passa a livraria? Logo no princípio. Fala-me um bocadinho disso. Logo no princípio, a livraria nasce como livraria, distribuidora e editora. A parte mais importante, eu não diria a mais importante, mas aquela que completa, digamos, toda a atividade do Lumeiro, eu penso que é distribuidora. Ok. E por razões que eu explico com alguma facilidade. Eu desde o início, tal como na livraria se dialogava, estabelecia diálogos, contactos, conversas, e a partir daí depois surgiam as hipóteses de fazer tertúlias ou coisas desse tipo, eu com os livreiros de norte a sul do país estabeleci uma relação pessoal. De grande amizade com a maior parte deles, a ponto de ir para cá, para localidades onde não me deixavam ficar nos hotéis ou nas pensões e me obrigavam a ficar em casa deles. E isso foi perfeito para podermos distribuir os livros com alguma segurança, porque combinávamos a quantidade de livros que o Lumeiro enviava quando os livros saíam. E o que acontecia quando a pizza chegava, normalmente a maior parte dos livros já estavam espalhados pelo país. Por outro lado, permitiu-me também estabelecer, ao tempo havia em Lisboa uma, acho que era a Torrens, que distribuía livros espanhóis, mas livros técnicos. Não havia praticamente literatura espanhola a circular. E é o Lumeiro que importávamos, provavelmente, quer de Madrid, quer de Barcelona, das grandes editoras, todas espanholas, ou pelo menos as mais conhecidas. Também há algumas que tinham alguma identidade com a nossa forma de pensar, a Ayuso, que tinha também uma grande livraria em Madrid, a Fuente Tarra. Ainda hoje o Ayuso, tenho o telefone dele e às vezes passa por cá. O Miguel Ibanhas, que tinha a Trilce. Depois... E como é que se dá essa vontade de dinamizar o Lumeiro enquanto livraria também, um espaço aberto ao público, de venda direta ao público? Esta é o Lumeiro. A Lumeiro! Eu direi assim, a Lumeiro! Opa, o contacto, a livraria é uma forma de contacto com as pessoas. Claro. O Lumeiro foi, sem dúvida nenhuma, na altura das cooperativas culturais, digamos, uma peça dessa engrenagem, porque depois o Lumeiro importava livros para a Livrel, a grande cooperativa universitária livreira, pôde ter muitos livros que, se não fosse o Lumeiro, não teria, porque o Lumeiro é que os importava. Na altura tínhamos um esquema especialíssimo, curioso, tínhamos uma avença com o tipo dos Correios, que muitas vezes fazia com que os livros não chegassem a ser vistos pela PID e os entregava na Lumeiro. Claro que eu creio que ele fazia isso apenas pelo dinheiro, mas pronto, é a mesma coisa. Mas fazia. O que importa é a eficácia. Não, mesmo assim aconteceu que várias vezes chegavam carrinhas do correio com os livros e a PID também vinha atrás. Falaste aí das peças da engrenagem, como também já fizeste alusão. O José Ribeiro é o meio, mas muitas vezes diz-se que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. E é público. Eu diria que não está por trás, está ao lado. Exatamente, exatamente. Ou estava ao lado, infelizmente E já está, não está. Está o espírito. Está. Quem acompanha o teu percurso sabe. A Lúcia tem uma importância enorme na livraria. Eu até diria que no contacto com o público. Ela depois, quando havia pessoas que queriam falar comigo de outras coisas, encaminhava-as para mim. Quando precisava de alguma opinião minha sobre isto ou aquilo, chamava-me. Mas eu escondia-me um bocado. Porque, como tu sabes muito bem, para determinado tipo de trabalho é impossível estar completamente a ser interrompido 5 a 5 minutos.
não é possível. Mas ela teve essa enorme paciência. As partes mais práticas, Falar com toda a gente que entrava, ter um cuidado enorme com a limpeza dos livros, utilizava aquelas toalhinhas dodotes dos putos para limpar os livros. Era a sua forma e esse contacto, colocar os preços, fazia essas coisas. Mas ela foi, aliás, nota-se mesmo pela quantidade de gente que, enfim, falou comigo e que ainda hoje fala nela, e até há pessoas que vieram aqui e disseram: falta aqui uma coisa, não está aqui nenhuma fotografia da Lúcia. E é intencional? Não, o não estar não significa nada. O que está aqui é um bocadinho da exposição, mas ela vai figurar no passeio. Mas para falarmos da equipa toda, falta um terceiro elemento. Salvador. O Salvador. Salvador é o gato mais... Explica quem é o Salvador. Salvador é o gato mais fotografado de Lisboa. Eu estou a preparar uma antologia de poesia com gatos, onde o Salvador vai aparecer na capa, e vou publicar cartas e poemas que foram dirigidos ao Salvador também. Tu nunca pensaste que o teu gato ia ser tão famoso? Há uma francesa que se apaixonou pelo gato e que ficou à porta a despedir-se meia hora do gato. É genial. É absolutamente... Um gato com carisma, faz favor. Não, o gato era muito simpático, por um lado. Depois aquela forma do gajo dormir em cima dos livros na montra, apanhar o sol. O sol. Não percebias, ele estava a ler aquilo tudo. Se calhar. Oh, sem dúvida alguma. Os gatos sabem muito enquanto um pouco, Zé. Mas há pouco falavas de Lisboa, a minha relação a Lisboa... Exato, queria precisamente voltar a Lisboa. A minha relação de Lisboa é também a relação com os livreiros de Lisboa. Sim, sem dúvida. Obviamente. Sim. Porque eles foram também um grande suporte da própria Lumeira. Às vezes, grandes livrarias, o próprio António Barata, quando me apanhava, não me deixava sairmos tomar um café. Depois, há uma altura em que eu cheguei a ter uma casa alugada, depois da Praia das Maçãs, há ali uma aldeiazinha, como é que... Não interessa por acaso. Antes da Draga, há uma pequena aldeia onde está um tipo que tinha vinho de colares, os Chitas, o Sr. Chitas. E ao Sr. Chitas eu aluguei uma casinha simpática. E isto veio a propósito do circuito das livrarias em Lisboa. Exatamente. Não é? Porque falavas há bocado da importação de livros. Lembro-me imediatamente da Bucols, por exemplo. Era para dizer que o Barata também tinha uma casa alugada lá e encontrávamos lá nos fins de semana. A Bucols, era importante no domínio da importação. A Sada Costa, a Portugal, a Castilho, a Castilho com Miguel Bastos. Nós tivemos a Portugal? A Portugal, ótima. E eu dizia que a Portugal era o nosso banco. A Ferran que fechou agora? A Ferran. Mas até com as Bertrands tínhamos boa relação. Nós com as livrarias de Lisboa, pequenas ou maiores, tivemos sempre... Sabes que eu gosto muito do contacto pessoal. Eu acho que esta história... Havia, evidentemente, na altura até vendedores, etc. Mas o contacto pessoal, o primeiro contacto era estabelecido por mim. E depois, cada vez que eu podia, lá ia. Eu gostava também de dar umas voltas aí pela cidade. E a visita às livrarias ainda faz parte. Ainda hoje... Os cafés e as livrarias tinham uma função fundamental. Completamente. É o que eu depreendo de te ouvir. Completamente. Exato. E acho muito curioso tu teres falado do António Barata, porque uma das coisas que eu tinha aqui era, quando foste chamado à PIDE um dia, porque eu pude perceber, o Alçada Batista, o António Alçada Batista... Foi mais de uma vez chamado. Mas uma em concreto, em que ele terá dito,
Não conheço nenhum merceeiro que tenha aberto uma mercearia por gostar de feijão. E nós fazemos livrarias e editoras porque gostamos de livros. E eu, ao ler esta frase, fez-me lembrar imediatamente uma outra, nada mais nada menos que do António Barata, e que vem no livro que lhe foi dedicado, quando ele morreu, pela Livraria Barata e pela Presença, visto que ele foi também fundador da editorial Presença. E a frase dele, pronto, a Livraria Barata, que é preciso dizê-lo, se transformou no ano passado também numa loja da FNAC e, portanto, é mais uma livraria com todo o seu passado e a sua memória viva que se vai diluir, a não ser que as coisas fiquem registadas e fixadas. Mas deixa-me só dizer a frase do António Barata, que é muito parecida à do Alçada, que sei que eu achei graça. Porque ele dizia: o fim do negócio é sempre o lucro. Mas neste ramo é um pouco diferente. A paixão já é uma cota parte desse lucro. É um pensamento muito em sintonia um com o outro. Estou completamente de acordo. E isto visto de um tempo, que é o nosso, em que não param de fechar livrarias, quase todas aquelas de que falámos fecharam. Como é que olhas para isso? Para as livrarias que fecham. Exatamente. Eu acho que é uma tragédia, porque eu acredito que as novas tecnologias são bem utilizadas, são também um suporte que até pode ajudar os livros, mas continuo a pensar que sem livros não se vai longe. Acho que o livro continua a ser a base, como diz o Federico Lorca, o Federico Garcia Lorca, nesse textinho que nós editamos, diz que a mais importante descoberta da civilização é o livro. E depois as livrarias implicam pessoas. Exatamente. Que também é uma bela descoberta da civilização, deixa-me acrescentar. Mas era muito importante que as livrarias tivessem livreiros. Pois, lá está. Que as livrarias não fossem aquele repositório de livros e depois de computadores, e a pessoa, para saber se o livro existe, tem que ir ao computador, ou então resolve o problema dizendo que está esgotado, em vez de telefonar para a editora para saber se o livro existe. E regra geral existe. E regra geral existe. Exatamente. E, enfim, eu vejo isto com alguma preocupação, mas como sou sempre otimista. Mas vês o futuro do livro em si com alguma preocupação? Não. Concordo. Não acredito que o livro esteja em causa no futuro. Acho que o livro vai continuar de uma forma... de tal forma integrado naquilo que é... De uma forma ou de outra, é a grande democratização da cultura. Sem o livro, eu não creio que... Evidentemente que há aqueles os e-books e essas coisas todas que podem ter, mas eu não creio que seja a mesma coisa. O papel... Acho que não. O papel, o cheiro de tinta. Acho que este próprio contacto com a gráfica, o fazer o livro, o discutir com quem faz a paginação, com quem faz o design, com quem faz as capas. Exatamente. Acho que tudo isso é fundamental. O relacionamento entre as pessoas. Exato. Falámos aqui desse aspecto preocupante, sem dúvida, do fecho das livrarias, mas a verdade é que Lisboa está em grande transformação, não só no que diz respeito às livrarias, mas ao seu comércio, aos seus residentes. Lisboa está-se a transformar a uma grande velocidade, não é? Há muito comércio que tem fechado mais tradicional, há muita gente a sair da cidade, há muita gente também a vir morar para a cidade, mas que já não irá beneficiar desse tal comércio antigo. Como é que tu olhas para essas modificações todas que estão a ocorrer a grande velocidade? A gente não pode evitar, não é? E é inelutável. A especulação imobiliária, por exemplo, será o preço das rendas, enfim, tudo isso é de facto um óbvio. Agora, o que eu acho, com sinceridade,
é que as instituições oficiais, o Governo, o Ministro da Cultura, o Ministério da Cultura, as organizações ligadas ao setor do livro, poderiam e deveriam, apesar de fazerem muito, eu reconheço, depende sempre de quem está, as pessoas são fundamentais. É como nas livrarias. As pessoas são fundamentais, mas acho que há um longo caminho a percorrer nesse aspecto. Eu penso que o exemplo da Junta de Freguesia de Benfica, aplicado noutros locais do país, provavelmente daria resultados, porque os resultados não são, as pessoas vêm, estava a ouvir aqui uma velhota a dizer, estão a gastar dinheiro nisto tudo, mas o dinheiro era melhor para os velhos e para não sei o quê. Esquecem que tudo isto pode ser a base de que tudo o resto possa acontecer. Porque o livro transforma, não salva, mas transforma, ajuda a pensar, ajuda a criar o espírito crítico. Provavelmente não teríamos, digamos, o peso dos populismos se o livro circulasse mais, se a leitura ajudasse mais. Não é para que as pessoas estejam de acordo com o autor, atenção. Podem até no final estar em desacordo, mas têm é que acabar a pensar pela sua própria cabeça e não se deixarem levar por cantos de sereia. Isso implica sempre ler, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Zé, mesmo para terminarmos a nossa conversa, peço-te que completes a frase como te ocorra. A minha Lisboa é... Vou dizer uma banalidade. É a cidade em que eu quero viver, embora tenha nascido no campo. É a minha cidade também, de certa forma. E é uma cidade que tem muito ainda para fazer. E eu espero muito que quem tem responsabilidades na cidade pense que a cultura é a base para transformarmos este país num país digno, porque um país também sem livros ia ser um país muito triste. Sem dúvida alguma. Zé, olha, João, muito obrigado. Eu é que te agradeço. Foi um gosto estar novamente a conversar contigo. E pronto, é assim que terminamos esta conversa com esta criança, com este José Ribeiro, que continua a sonhar e a transformar. É preciso. Já sabem, na próxima conversa uma outra visão, uma outra relação com a cidade. Porquê? Porque Lisboa continua.